Vamos agora ver a resolução de mais um exercício, desta vez o exercício número 4. Ele vai ser um pouquinho mais complexo do que os anteriores, mas é bom também para sairmos assim um bocadinho da zona de conforto. Temos agora esta empresa, FGH, continuamos apenas com a produção de um produto. Relativamente a este exercício, o que é conhecido? É conhecido aqui o número de unidades que foram compradas, unidades de matérias-primas e o respectivo preço de compra. E a totalidade das matérias subsidiárias também foram compradas. Relativamente aos gastos com pessoal, estão aqui já com a afetação por funções, portanto, para a função produtiva, a função comercial, a administrativa, e não esquecer que sobre vencimentos, salários, ordenados de mão de obra, seja direta, seja indireta, portanto, estamos aqui a falar de gastos com pessoal, tem que incidir uma taxa de encargos teórica. E essa taxa de encargos teórica está aqui neste exercício quantificada em 60%. Relativamente aos FISS, eles também estão aqui repartidos funcionalmente, idem para as depreciações. Os gastos financeiros também estão aqui evidenciados, são juros suportados. Temos depois aqui informação relativamente aos rendimentos, nomeadamente as vendas, portanto, no fundo acaba por ser aqui, temos aqui uma separação, não é? Não está feita, mas isto acaba por ser aqui rendimentos, ok, vamos ter feita a separação. Então, dentro dos rendimentos, nós também vamos ter aqui as vendas, as quantidades vendidas e o respectivo preço de venda. Não esquecer que foi concedido um desconto comercial, é 200 euros por cada unidade, e depois temos aqui outros rendimentos. Relativamente ao que se encontra em stock, temos aqui existências iniciais de produto acabado, matéria-prima, e relativamente às matérias subsidiárias não é feita qualquer armazenagem, e conseguimos perceber isso também pela existência final, que as matérias subsidiárias também são nulas. Temos essa informação da existência final relativamente ao produto acabado e relativamente à matéria-prima. Ora, sabendo agora que vamos utilizar o custo médio ponderado para quantificarmos todas as saídas de armazém, seja por solicitação para a linha de produção, seja para venda ao cliente, portanto, este será o nosso critério valorimétrico, digamos, ao longo de todo o exercício. O que é pedido? Os pedidos, digamos que já são habituais, o CIPA total e unitário, e também fechar com a elaboração da demonstração de resultados por funções. Portanto, é um exercício com mais uma outra coisa para resolver, não sendo substancialmente difícil ou muito distinto daquilo que temos vindo a fazer, tem mais algumas coisinhas. Ora, então, sendo assim, vamos começar, não é? Já sabemos que relativamente à fórmula do CIPA já sabemos quais é que são os três fatores produtivos, já também abordamos a questão diversas vezes da produção em vias de fabrico, portanto vamos começar pelo consumo da matéria-prima. Portanto, vamos começar por fazer consumo de matéria-prima, cálculo de mão de obra direta aplicada e gastos gerais de fabrico. No fundo, termos aqui uma metodologia mais ou menos definida. Então, é por aí, nosso primeiro passinho será então o consumo da matéria-prima, né? E por isso, temos aqui quantidades, o que implica que conseguimos fazer o cálculo da quantidade consumida e, portanto, já sabemos que estamos em sistema de inventário intermitente, o que significa que vamos utilizar a fórmula. Logo, portanto, estamos a falar de existência inicial de matérias-primas de 4.000, mais compras de 6.000, menos existência final de 4.000, peço desculpa, de 2.000. Então, significa que 4.000 mais 6.000 menos 2.000. Então, tivemos aqui um consumo de 8.000 unidades. Esse foi o nosso consumo, portanto, em unidades físicas, obviamente. Agora, temos que aplicar o custo médio ponderado. E, portanto, para fazermos o cálculo do custo médio ponderado, vamos fazer a divisão, então, entre tudo o que se foram as entradas. Ora, e as entradas em armazém fazem-se por via da existência inicial de, só para eu não me perder, 4.000 a 1.375, mais as compras, 6.000 a 1.400,
Ora, a dividir por 4.000 mais 6.000. Ora, significa então que vamos ter um custo médio ponderado, só fazermos esta, no fundo, estas continhas. Portanto, vamos ter aqui um custo médio ponderado então de 1.390. O que significa então que já vamos conseguir calcular o consumo de matéria-prima em valor, não é? Valorizar este consumo. Então, não será nada mais, nada menos do que irmos às 8.000 unidades que foram consumidas e multiplicar pelo custo médio ponderado. Só isto, e aproveitamos e vamos revendo. Agora temos, uma não está corretamente inserida. Portanto, e agora sim, vamos ter aqui, digamos, números um bocadinho grandes, mas não tem problema nenhum. Portanto, no que diz respeito à matéria-prima consumida, está calculada. O segundo passinho é fazer o cálculo da mão de obra direta aplicada. Por isso, sabemos que vamos ter que calcular o nosso custo total, e o nosso custo total, nós sabemos que será a remuneração bruta, que multiplica 1 mais uma taxa de encargos teórica. Ora, significa então, neste caso, no caso deste exercício, a taxa de encargos teórica está aqui representada em 60%, por isso, sendo que os gastos com pessoal da função produtiva são 4 milhões, é só multiplicar por 1,6, para, no fundo, lhe acrescentar os 60%. Então, a mão de obra direta aplicada está aqui avaliada ou quantificada em 6 milhões e 400 mil. O nosso terceiro passinho será então o cálculo dos gastos gerais de fabrico. Ora, então também é só fazermos aqui, no fundo, o que falta imputar à função produtiva. Eu vou colocar aqui também o custo total, mas agora, obviamente, de gastos gerais de fabrico, e é só somarmos aquilo que nos falta. Por isso, faltam-nos as matérias subsidiárias, e as matérias subsidiárias são fáceis de quantificar. Porquê? Porque a minha existência inicial é nula. A minha existência final é nula, significa que todo o valor de matérias subsidiárias que foram necessárias para o nosso processo produtivo foram as compras. Portanto, se eu não tenho existência inicial e se eu não tenho existência final, logo tudo o que foi comprado foi consumido. Então, o consumo das matérias subsidiárias é no valor de 1.773.000. Mas temos ainda, ora, gastos com pessoal já tratamos, temos ainda FSEs afetos à função produtiva, 3.540.000, depreciações da função produtiva e não temos mais nada afeto à função produtiva, com este caráter, digamos, com este caráter de um custo indireto, não é? Portanto, matéria-prima e mão de obra direta são custos diretos, os gastos gerais de fabrico são indiretamente imputados. Então é só somar. Então, os nossos gastos gerais de fabrico vão totalizar 6.548.000. Então, estamos com todas as condições para fazermos o apuramento do CIPA. Ora, começaremos então pelo CIPA total, portanto, calcular aqui o custo total de produção, que vai ser só fazer a soma dos fatores produtivos. No que diz respeito à produção em vias de fabrico, este exercício não tem, portanto, a empresa não tem aqui produção em vias de fabrico, nem no início, nem no final, e portanto é só somarmos então 11 milhões 120 mil, mais 6 milhões e 400 mil, mais 6 milhões 548 mil. Ou seja, é só somar então estes três fatores produtivos. Vai dar então o nosso CIPA total de 24 milhões e 68 mil. É este o valor do nosso CIPA total. Ora, mas nós precisamos ainda de calcular o custo de produção de cada unidade produzida, ou seja, precisamos do nosso CIPA unitário. E a verdade é que, olhando para o enunciado, nós não temos lá diretamente a quantidade que produzimos, mas temos dados que nos permitem calculá-la. Então, a quantidade produzida, já sabemos,
será a quantidade vendida, foram 6.000 unidades, mais a existência final do produto acabado, 4.000 unidades, menos a existência inicial, 2.000 unidades. Então, significa que produzimos 8.000 unidades. Se produzimos 8.000 unidades, podemos então fazer agora um cálculo do ciclo unitário, que é só dividir o CIPA total, 24.068.000, a dividir pela quantidade produzida, 8.000. É só dividirmos um pelo outro e já temos então o nosso CIPA unitário. E, portanto, no que diz respeito aqui ao apuramento do CIPA, basicamente temos aqui então a informação de que necessitamos. Ora, o que nos é pedido agora, podemos, enfim, designar como sendo um quinto passinho, é a elaboração da demonstração de resultados por funções. Então, vamos colocar aqui demonstração de resultados por funções. Ora, para a FGH, em abril, neste caso até é junho, abril era o outro exercício, em junho de ano. E, portanto, acabamos nós fazer aquilo que, enfim, já começa a ser, digamos, uma prática, não é? Portanto, vendas mais serviços prestados, custo industrial por produto vendido. Sim, já sabemos que depois vamos obter o resultado bruto. Depois vamos ter outros rendimentos. No caso deste exercício temos outros rendimentos. Vamos ter gastos de distribuição ou comerciais. Vamos ter gastos administrativos. Outros gastos não temos aqui no nosso enunciado, tudo bem, significa que podemos então fazer o cálculo do nosso EBIT, do nosso resultado operacional. Vamos depois ter aqui os financeiros, para obtermos então o nosso RAI, fazermos o cálculo do nosso imposto sobre rendimento e fechamos então o resultado líquido do período. Portanto, estrutura anda sempre mais ou menos à volta da mesma coisa, que é o que faz sentido. Então, sendo assim, já a começar já a tratar disto, ok? E, portanto, vendas. Bem, diz-nos aqui que nós vendemos 6.000 unidades, ao preço de venda de 5.800. Mas atenção, porque temos um desconto comercial. Então significa que o nosso preço de venda, em bom rigor, não é de 5.000. O nosso preço de venda, pós-desconto, entenda-se. Não é de 5.800, mas será de 5.600. Temos aqui um desconto. Então, vamos ter aqui vendas de 33.600.000. O custo industrial do produto vendido, vamos já trabalhar nele. Vamos colocar então aqui os outros rendimentos, 3.300.000. Relativamente aos gastos de distribuição, é só somar o que anda por aqui. Portanto, gastos com pessoal de distribuição, temos 400.000. Não se esqueçam de colocar os encargos teóricos de 60%. Vamos ter depois aqui FSS, 1.450.000. E, por fim, as depreciações. E, portanto, os de distribuição estão aqui calculados. Cá estão eles calculados. Os administrativos vai ser exatamente a mesma lógica, ou seja, temos 1.700.000 de salários, ordenados, vencimentos, não esquecer dos encargos, taxa de encargos social ou encargos sociais. Vamos ter ainda de FSS 1,5 milhão. Vamos ter ainda depreciações de 350.000. Portanto, e cá estão, falta só o sinal negativo, que é a deduzir. Pronto, cá está, a deduzir 4.570.000. Ora, os financeiros também temos aqui informação. Ora, os financeiros estavam aqui que eu via, estão aqui 6 milhões
860.000 e, portanto, agora sim, só precisamos de calcular o custo da venda. Ora, não nos podemos esquecer, vou fazer aqui ao lado, que o custo da venda, o custo industrial do produto vendido, é pelo custo médio ponderado, ok? O que significa que antes de eu fazer o custo industrial do produto vendido, eu tenho que fazer o custo médio ponderado do meu produto acabado. Porque é esse o critério. E, portanto, aquilo que eu vou fazer é algo similar ao que já foi feito, não é? Para as matérias-primas, só que agora é relativamente ao produto acabado. Então, a existência inicial do produto acabado é de 2.000 a 2.500, mais a produção, ora, a produção é o meu CIPA total, 24.068.000, a dividir por 2.000 mais a quantidade produzida, ou seja, 8.000. Então significa, espera, separar aqui. Então significa que o meu custo médio ponderado será de 2.906,80. Portanto, estamos então em condições de dizer que o meu custo industrial do produto vendido será então a minha quantidade vendida, que é de 6.000, vezes o custo médio ponderado, 2.906,80. Então, significa que o meu custo industrial do produto vendido vai dar 17.440.800. Temos de facto aqui números gigantes, mas é o que é. Portanto, vamos então fazer o apuramento do resultado bruto. Ao resultado bruto, então, somamos os outros rendimentos, tiramos os gastos, somamos os outros rendimentos, tiramos os gastos de distribuição e os administrativos, e cá temos o nosso EBIT. Ao nosso EBIT tiramos dos financeiros, e cá está o nosso RAI, e claro, com certeza que aqui estamos a falar de um RAI que é, enfim, tem aqui é gigante, não é? É um RAI gigante. Ora, e cá vamos fazer então a aplicação do nosso IRC por escalões, os primeiros 50.000 a 17% e o remanescente, pronto, isto é meramente um exercício, não é? E a 21%, portanto, ao regime geral. É só fazermos esta conta. E, portanto, se não me enganei, creio que não, está direitinho. Cá temos então aqui o imposto suportado. O que vai dar então aqui é o resultado líquido do período de 4.125.168.